E hoje a gente vai falar sobre o tempo ideal para você fazer a pós-cura da sua placa de bruxismo impressa em 3D. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo Bianchi, sou dentista e a gente vai falar um pouco sobre o tempo de cura, o tempo que você deixa ali tomando aquele solzinho, entre aspas, a sua resina. E aqui no caso a gente vai falar sobre a placa de bruxismo impressa. Antes de mais nada, a gente vai falar um pouco sobre o que é o fluxo de impressão 3D, porque às vezes eu falei o que é pós-cura e você não faz ideia do que é pós-cura. Então, o que é esse fluxo? Basicamente, você vai escanear o seu paciente e depois de fazer esse escaneamento, você tem um arquivo desse paciente, que é o nosso arquivo STL, PLY, existem diversos tipos. Esse arquivo você vai produzir alguma coisa com ele. Então, você pode produzir uma placa, você pode produzir um modelo, você pode produzir uma guia, você pode produzir um provisório, um definitivo, qualquer coisa que você queira, você vai produzir no seu software 3D. Terminou de produzir, você vai pegar isso e vai colocar nessas belezuras que estão por aqui, ó, na impressora 3D. Você vai colocar para imprimir. Mas antes de colocar para imprimir, você tem que fatiar esse seu arquivo. Então você vai passar no software de fatiamento e aí vai levar o USB para uma dessas impressoras que vocês estão vendo. E essas impressoras são impressoras de resina, então é uma resina que é líquida que vai ser fotoativada. Quando o seu objeto termina de imprimir, ele sobe e está cheio de resquício de resina. Imagina que você pegou uma roupa e colocou ela dentro do tanque e na hora que você puxa, está escorrendo um monte de água. Aqui no caso é a nossa placa que está escorrendo um monte de resina. Então você vai fazer um processo que é o processo de fazer a lavagem dessa sua placa. E se você quer entender melhor como é que faz, eu vou também deixar um card aqui em cima para vocês darem uma olhada. Terminou de fazer a lavagem, você vai esperar secar ali cerca de 2, 5 minutinhos no álcool, né, que é um álcool mais forte, então ele seca rápido. E aí você vai fazer um processo de cura desse seu objeto. Por que você tem que fazer essa cura? Por que você tem que deixar ele exposto a uma luz UV, a mais luz UV? Na hora que você imprime o seu objeto, a camada que foi impressa, ela é muito bem polimerizada aqui embaixo e aqui em cima. Mas vocês concordam comigo que, por existir uma espessura, todo o entorno dessa sua placa, ela vai ter curado menos do que deveria. Então, por esse motivo, a gente faz sempre a pós-cura. Nós temos que deixar numa câmara UV para ser polimerizada e aí ter esse tempo de cura certo, correto, e também ter todas as propriedades mecânicas corretas. Então, para qualquer impressora que você tenha, você vai fazer esse fluxo de impressão, independentemente da impressora que você tenha aí, seja a mais cara ou a mais barata. E aí nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre a pós-cura específica da placa de bruxismo. Então, ó, essa daqui é uma placa de bruxismo quando ela acaba de sair da lavagem, ela não está curada. Então vocês vejam que ela tem ali uma transparência e também uma opacidade, porque ela vai ter a transparência completa dela depois que a gente usar o glaze e fazer um polimento também. E só para vocês entenderem, essa é uma placa que sofreu muita cura. Então imagina que ela tomou um solzão e aí ela ficou mais morena, ela acabou ficando com mais cor. Então por que a gente tem que ter um tempo ideal da nossa placa de bruxismo? Para que ela não chegue nesse ponto aqui. Se o paciente levar isso para casa, ela vai acabar amarelando mais possivelmente e aí o paciente não vai gostar. É algo que incomoda muito os pacientes. Então vejam a diferença de uma e outra. Olha como uma é bem mais branca e a outra é muito mais amarelada. Então a gente tem que ter um tempo ideal ali de cura para que isso não aconteça. E Danilo, qual que é esse tempo ideal, né? Você está falando aqui e não falou o tempo que é. Isso vai depender, pessoal, muito da câmara de pós-cura que você tenha. Por quê? Vai influenciar o fator da quantidade de luz UV que você vai expor e da potência de luz UV também. Em média, a gente usa câmeras de luz UV aí em torno de 45, 50 watts de potência. Então a gente deixa cerca de 30 minutos essa placa, por quê? Porque eu preciso com que ocorra todo o grau de conversão dessa camada mais externa da minha placa.
30 minutos é o tempo ideal aí para essas câmeras que tem entre 40 e 50 watts de potência. Então a gente chega num resultado mais ou menos, né, parecido com esse daqui. Não é uma resina que tá igual vocês viram, né, que a resina tá bem mais opaca, bem mais branquinha, e também ela sofreu toda a cura que ela precisava sofrer. Então a gente fez o polimento manual dela aqui e a gente chega nesse ponto da placa. Então tomem bastante cuidado na hora de fazer a pós-cura de vocês, porque dependendo de como for, vai ficar muito corada e isso acaba atrapalhando o paciente, acaba incomodando ele. Então espero que vocês tenham gostado dessas dicas e deixa aqui embaixo quanto tempo de luz você deixava, qual a potência da câmera UV e comenta aqui também qual que é o tempo que você utiliza aí. Nós aqui da MakerTech preconizamos esse tempo de exposição, mas tem pessoas que acabam utilizando outras também. E se vocês gostaram desse vídeo e estão gostando do conteúdo postado aqui no canal da MakerTech, comenta aqui embaixo pra gente e deixa sugestões também sobre as dificuldades que vocês têm e aquilo que vocês querem ouvir falar.